Fala pessoal, mais um episódio aqui, Dr. Seba, e vamos falar sobre a questão do empreendedorismo no meio médico, na área da saúde e tudo mais. E mais um episódio aqui no YouTube, Dr. Seba. Fala o seguinte, já compartilha, já curte, já se inscreve para que você possa acompanhar vários episódios durante a semana inteira, todo dia um episódio aqui no nosso canal, né? E eu estava comentando hoje ali no Instagram dos Stories sobre a questão da equipe da Espanha, como que ela age, como que eles fizeram para poder se sobressair de 48 seleções saíram a campeã. E um detalhe que me chamou a atenção ontem é não importa se eles estão ganhando e não importa se eles estão perdendo. Eles vão manter o plano de execução que eles têm em mente e que eles treinaram. E esse é um dos segredos, né? As empresas que são vencedoras, ou seja, os nossos consultórios, nossas clínicas, aquilo que a gente monta que se torna uma empresa de sucesso que vai dar certo, elas não podem mudar a sua identidade dependendo da sua dificuldade que está passando. Elas ajustam a estratégia e preservam o método que tem para poder tocar o negócio. Porque imagina só, se você cada vez mais que você muda por uma situação que você está vivendo, você vai se descapitalizar ou você vai desestabilizar os processos e métodos que você criou. Então, uma seleção campeã, o que ela pode ensinar para a gente sobre a gestão de empresas e os consultórios médicos que a gente tem? É isso. Ela não muda dependente da dificuldade e ela vai ajustando a sua estratégia de acordo com aquilo que vai aparecendo o tempo todo. E um detalhe interessante que eu estava pensando é que todo mundo admira os times que são campeões, mas poucas pessoas elas entendem o verdadeiro motivo o verdadeiro motivo que faz com que esses times possam vencer, né? Então, quando a gente observa uma seleção dessa jogando, extremamente organizada, com posse de bola, a gente percebe uma característica que é comum. Ela não vai mudar a sua identidade a cada adversidade. Por mais que ontem teve o jogo e a Argentina tentava atacar, eles faziam a recomposição de novo do time e não deixava a Argentina pegar na bola. Por mais que eles perdiam a bola no meio de campo, eles tinham um jogador específico que tomava essa bola no meio de campo e eles faziam a recomposição de volta, entendeu? Porque na cabeça deles, eles poderiam sofrer gol, eles poderiam perder jogadores, poderiam enfrentar um adversário que seria até superior do que aquilo que eles estavam pensando, mas mesmo assim, eles tinham que continuar executando um plano. Quando você vê os jogos antigos da Espanha, você vê que eles continuaram executando depois que tomaram gol, que eles só tomaram um gol ali na Copa do Mundo. Mas mesmo assim, eles continuavam executando um plano. E essa talvez, eu acho que esse é o insight, não é que esse é o insight que seja uma das maiores lições para nós que somos empresários e médicos e desejamos construir as nossas empresas sólidas, né? Sem se frustrar, sem quebrar, né? Que é muito difícil não quebrar no Brasil, né? Mas eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos para que a gente possa ter as empresas sólidas. O que a gente tem que entender é que a maioria das nossas empresas a gente vive apagando os incêndios e é comum ver as empresas que mudam completamente a sua forma de trabalhar toda semana. Isso traz instabilidade para o time de vendas, para o time de marketing, para o time comercial, para o time de follow-up, que são pós-venda, para parte da gestão dessas empresas, entendeu? E a gente vive essas instabilidades. Estou falando de mim mesmo, né? Na minha própria, nas 2 clínicas que eu montei, as instabilidades elas foram vividas, né, todos esses setores. Se as vendas elas não iam bem e caíam,
a gente tinha lá que mudar o comercial. Dava já, não, vamos fazer essa estratégia e tudo mais. Não testava por 3 meses, não testava por 6 meses, entendeu? Se o colaborador sai e não quer mais trabalhar, a gente ia lá e mudava todo o processo, acreditava na nossa própria cabeça que o processo que estava errado era o processo nosso de vendas. E às vezes não, às vezes está no próprio vendedor, no próprio colaborador, que ele não quer aquela rotina para ele. Se aparecia um concorrente, o que a gente faria? A gente ia lá e mudava o nosso posicionamento. Tinha já um posicionamento, uma estratégia feita, algo que necessitava, algo que a gente ia tocar durante meses, né? Tinha os QIs, né? Que é o primeiro QI, o segundo QI, terceiro QI, quarto QI, que são os semestres do ano, o que a gente trabalharia. Mas se a gente tinha alguma atividade, alguma diversidade, a gente acabaria fazendo isso, e não é diferente aí no seu consultório. Só que isso tem que estar muito bem formado, isso tem que estar muito bem documentado para que você não se perca e não queira mudar as estratégias de acordo com as necessidades que você tem. No final, ninguém sabe exatamente qual é o caminho. No final de tudo, você monta uma estratégia, você monta uma empresa, você tem a ideia legal, mas a gente nunca vai saber qual é o caminho realmente. A gente só vai entender quando a gente estiver caminhando de acordo para aquilo que a gente tem. Uma empresa sem identidade é muito difícil, ela vai viver o tempo todo reagindo às adversidades, então a sua empresa ela tem que ter a identidade bem concreta daquilo que ela quer, missão, visão e tudo mais, ela tem que ser organizada e agir de acordo com a estratégia que você colocou, tá? Porque toda empresa ela depende de um modelo de jogo. Se você não tiver um modelo e um método, você não vai conseguir não só você realizar o que precisa realizar, e também você não vai conseguir chegar ao seu resultado e nem levar os seus colaboradores a chegar aonde você quer que chegue, tá? Então toda empresa ela vai precisar de um modelo de jogo. Assim como um time campeão como a Espanha de ontem, ela possui um modelo de jogo. A nossa empresa, ela precisa ter fundamentos claros, tá? Então, o que nós precisamos saber? Eu vou ticar para vocês aqui o que nós precisamos saber. Qual é a missão da nossa empresa, qual é a visão, quais as metas que precisam ser batidas, quais os indicadores de acompanhamento, como contratar, como demitir, como atender, como vender, como resolver os conflitos internos que podem acontecer e como que cada colaborador tem que agir de acordo com o seu posicionamento e de acordo com a área que esse colaborador tá? Isso a gente vai chamar de sistema, tá bom? Isso a gente vai chamar aqui de sistema, anotem aí. A gente vai chamar isso de sistema e tem que ter um sistema, tem que ter um sistema dentro dessa clínica para poder acontecer. E nós não aprendemos isso na faculdade. Então, por isso da dificuldade e por isso que muitos médicos quebram seus consultórios ou preferem até dar plantão para não ter funcionário e não ter que montar toda essa estratégia. Então, o sistema vai fazer com que as empresas cresçam, né? E as empresas não crescem hoje em dia por falta de um sistema montado, de um método bem feito. Então, uma improvisação vai fazer com que a sua empresa não cresça. Talvez o seu consultório médico, a sua empresa ou aquilo que você está começando a empreender, ela não está crescendo porque você está improvisando. Então, improvisar e não repetir o método, isso vai te dar problema, tá? Porque só os protocolos é que vai te gerar previsibilidade. Na medicina, isso ainda é mais importante. Cada paciente ele deve receber praticamente a mesma excelência, tá? Não importa quem esteja na recepção, não importa o médico que vai atender no consultório, não importa a pessoa que vai receber depois do consultório, o mais importante de tudo é a excelência dentro do atendimento ao paciente. Porque eu já falei isso aqui no canal, o que acontece? Tem pacientes que têm um médico na vida deles e nós médicos, às vezes, nós temos 30 pacientes
nas nossas vidas. Então, nós temos que manter essa excelência de atendimento. Não importa se a secretária não esteja trabalhando, não importa se o colaborador não vai estar presente, a experiência ela tem que ser consistente. É exatamente isso que os protocolos fazem. Eles retiram o improviso e eles causam a experiência. Então você tem que criar protocolos dentro da sua clínica. Eu falei isso no último episódio, que eu descobri que viver de consulta a gente não consegue quem vive de consultório. Então, por que fazer protocolos? Para cobrar mais caro? Não, mas para ter uma excelência de atendimento, para ter um caminho para esse paciente entender que ele vai do ponto zero ao ponto X, qual o resultado que esse paciente vai ter. E essa excelência ela não acaba depois do atendimento, ela começa após o atendimento. Às vezes você mandar uma medicação até a casa do paciente, mandar uma enfermeira para poder aplicar a medicação que o paciente vai ter que fazer, mandar uma enfermeira ligar, saber como que está o tratamento do paciente, falar para o paciente, avisar que ele vai ter uma consulta. Vamos lá, vou te dar um exemplo de uma excelência. Você ligar para o paciente e falar para ele que ele vai ter consulta amanhã com o Dr. Seba, é muito interessante. Mas imagina você ligar para o paciente e perguntar, você, amanhã que você tem uma consulta com o Dr. Seba, você prefere tomar cappuccino ou você prefere tomar expresso? Você prefere tomar uma água com gás ou você prefere tomar uma água normal amanhã às 4 horas quando você vai chegar na consulta aqui? Você gosta de bolo de cenoura ou você gosta de bolo de limão? Então, é uma pergunta diferente de você falar, amanhã você tem uma consulta marcada com o Dr. Seba, às 4 horas da tarde nós estamos lhe aguardando aqui. Negativo. Olha a experiência do paciente. Cara, os caras estão perguntando o que eu quero individualmente para poder eu chegar lá na consulta e está tudo programado para mim. Então, os protocolos e a conduta, independente se alguém está fazendo ou não, é que vão te levar a essa excelência, tá? E a medicina, e na medicina isso ainda é o mais importante, tá? O terceiro ponto aqui que eu quero falar é que a gente erra como médico dentro da clínica. Hierarquia não é autoritarismo. Errei muito, montei minhas 2 clínicas, achava que era o cara e queria que o povo trabalhasse da forma que eu achava que era o certo. E por ser hierárquico e o dono, você acaba errando, né? É muito comum a gente acreditar que empresas modernas, elas às vezes existe uma hierarquia onde só um manda, né? Então você tem que criar, né, empresas aonde elas precisam de uma hierarquia, mas uma hierarquia saudável, e você tem que dar essa liberdade para essa hierarquia trabalhar, tá? Toda equipe que vai vencer, que vai bater meta, toda equipe que vai tomar cada decisão, a gente vai ter que ticar quem que vai liderar, quem que vai executar, quem que acompanha, quem que responde por esses resultados. Quando ninguém é responsável por nada dentro da empresa, todas as pessoas elas vão se tornar irresponsáveis, vai começar a jogar um pelo outro. Quantas vezes dentro da clínica eu perguntei, quem fez isso? Ah, foi João. Quem fez isso? Foi a Carla. Quem fez isso? Foi o Alfredo. Por quê? Porque não tinha uma hierarquia e não tinha papéis identificados, tá? E uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente precisa também saber colocar as pessoas nos lugares certos, porque se você botar a pessoa errada no lugar certo, você vai perder dinheiro e você vai ter que fazer tudo de novo, tá? E a gente tem que trabalhar, depois disso que eu estou falando, a execução inteligente, que na minha opinião existe uma frase que resume essa gestão, tá? Execução. Execução. Assim como a gente começou com o tema da Copa do Mundo, de ontem do jogo da Espanha, a gente vê que a execução é quem vai vencer a inteligência dentro dos nossos negócios. Então, execução é tudo, tá?
Você pode comprar o melhor curso, você pode contratar a melhor consultoria, você pode possuir a melhor estratégia, mas se ninguém executar todos os dias, quando entrar dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, absolutamente nada vai acontecer. A distância entre empresas medianas, ou seja, empresas medíocres, e empresas extraordinárias raramente está na informação, está na execução. Então a diferença entre seleções que são muito boas e campeãs mundial como a Espanha foi, para seleções que são muito boas, mas que só chegaram até as oitavas de finais, faltou execução disciplinada. Porque se não tiver execução disciplinada, fazer o que tem que ser feito todos os dias e da forma como que se treinou e como que se fez e como que se criou o método, aí não adianta. E qual é o maior problema de não realizar essa execução? O ego das pessoas vai ser o inimigo do crescimento. O nosso próprio ego, como gestor, às vezes pode ser maior e vai nos atrapalhar que a gente tenha o crescimento. Então existe uma lição bem difícil para todo empresário, não só empresário médico, mas empresário normal. A gente não precisa ser o melhor em tudo. Hoje eu estava falando com a minha esposa, eu falei, cara, hoje não, final de semana que eu fiz um trabalho, eu falei, se eu trabalhasse aqui nesse hospital, eu só ia ter os caras mais fera do meu lado. Eu ia ser o mais ruim. Aí ela, mas por quê? Eu falei, cara, porque a pessoa boa do meu lado, ela vai fazer o que ela é bom e eu não sou bom, e ela vai me trazer o resultado para mim e a minha gestão, ela cresce. Então, o médico que monta uma clínica consultória, ele não precisa ser bom em tudo, tá? Na verdade, provavelmente a gente nunca será bom em tudo. Se a gente tem o desejo de crescer, a gente precisa contratar pessoas melhores do que a gente em diversas áreas, entendeu? Pessoas melhores em gestão, pessoas melhores em marketing, pessoas melhores em cuidar de pessoas, pessoas melhores de tratar finanças, pessoas melhores em vendas, pessoas melhores em tecnologia. O papel do líder, do líder e do dono do negócio não é fazer tudo. É construir um time capaz de fazer o melhor do que ele faria sozinho. Só que aí está um detalhe. A gente contrata as pessoas melhores, a gente treina essas pessoas melhores, elas vão fazer melhores do que a gente, só que a gente não pode tirar o olho de dentro da operação. Uma coisa que eu não gosto é dessa história de que você precisa sair da operação. Eu acho que o boi só engorda com o olho do dono. Não tem para onde correr. O boi engorda com o olho do dono. Então a gente necessita estar dentro do negócio e saber como que o negócio funciona. Esse negócio que vai ficar milionário, bilionário, vai vender a empresa e não sei o que e tal, mas você tem que sair do operacional e tudo mais. Tá bacana, para muita gente funciona, quem tem volume alto, quem não tem. Para mim não funcionou, eu preciso estar de olho nas minhas finanças, na minha gestão, na minha venda, na minha operação, no meu follow-up, preciso saber dos meus pacientes e tá tudo bem, mesmo tendo pessoas boas em cada setor, tá? Só que, mesmo fazendo isso, a gente tem que arrumar uma forma que esse consultório ele não possa depender apenas do médico. Né? Esse talvez seja o maior erro dos médicos e empreendedores. Eles acreditam que são a própria empresa, só que não são a própria empresa. Você que é médico, empreendedor, que está acreditando que você é a própria empresa, você não é a sua própria empresa, tá? São apenas uma parte dela. Enquanto tudo depender exclusivamente de você, não existe uma empresa, tá? Não vai existir essa empresa, porque tudo vai depender de você, tudo vai necessitar que você esteja, tudo vai necessitar que você faça, e isso vai te dar problema para poder tocar o seu negócio ou expandir o negócio, entendeu? Então, você não é a sua própria empresa. Você é um médico, gestor, empresário que necessita aprender cada dia mais
tudo isso aqui que a gente está falando, né? Praticamente eu estou te dando uma MBA aqui médica, de tudo que eu vivi, de experiências ruins também que eu vivi, para que você possa entender que você é apenas uma parte da sua empresa, tá? Se você for a dependência exclusiva da sua empresa, não existe uma empresa. Você ainda não construiu a empresa que você necessita. Apenas está aparentemente existindo um excelente profissional, só que totalmente sobrecarregado das atividades diárias. Só que empresas, elas continuam funcionando mesmo quando o fundador não está presente. Não estar presente não significa que você não tem que estar de olho na sua empresa. Então use de tecnologia, use de coisas que você vai ter dados palpáveis, inteligência de dados, inteligências artificiais, sai da caixinha de médico tradicionalismo, entendeu? O objetivo desse meu canal aqui é trazer você para sair da caixa médica, né, que foi criado em nossa cabeça no tradicionalismo, e entrarmos, tá, aonde nós precisamos entrar para poder estarmos conscientes do que é montar realmente uma empresa. Então, quando eu assisti a Copa do Mundo e eu assisti equipes extremamente organizadas como a Espanha, eu não vi apenas um futebol. Eu vi gestão, eu vi processos, eu vi cultura, eu vi liderança, disciplina, e no final não vence quem muda as direções todos os dias. Eu aprendi com isso, com a Copa do Mundo, que no final não vence quem muda de direção todos os dias. Vence quem possui um método, acredita nele e executa esse método até o final, até ele ficar melhor do que todos os outros. Porque a estratégia, ela é muito mais importante, o planejamento, ele é importante, o conhecimento é importante, mas anote isso para a gente finalizar. A execução diária continua sendo a maior diferença entre quem está sonhando e quem constrói empresas extraordinárias. Então, eu queria falar para você, você está sonhando ou você está pensando em montar uma empresa extraordinária? Mesmo que você seja médico e está transicionando para poder ser esse cara que é empreendedor e construtor de empresas extraordinárias. Você está só sonhando ou você quer construir? Se você quer construir, faz o seguinte: já se inscreve aqui no meu canal, já compartilha, já curte, já manda para um monte de gente, para que a gente possa fazer essa rede de médicos empreendedores e que não só sonham, mas que constrói também e sai do conformismo e muda a história, essa história de ficar dando plantão para os outros, de ficar sofrendo em plantão, e a gente precisa ter algo consistente para poder sustentar as nossas famílias e também construir os nossos sonhos através das nossas empresas. Tamo junto, um abraço, fica ligado, compartilha, curte e já manda para alguém aqui, já se inscreve também para que a gente possa já aumentar o maior número de pessoas possíveis aqui, para que cada dia a gente possa aprender junto. Tamo junto, um abraço.